disso tudo. Estou em contato agora com o... Olha, vamos ver, já estamos em contato com o Dr. Herberto Edson Maia, nosso psiquiatra, amigo, nosso mestre, que sempre conversa com a gente aqui, não é? Generosamente, eu faço questão de dizer isso, aos sábados aqui, nos ilustrando, nos mostrando, nos ajudando a entender um pouco, mesmo que timidamente, o que a gente está vivendo nesse planetinha de céu azul anil, né, doutor Maia? Bom dia. Bom dia, obrigado pela apresentação. Obrigada também pela presença, doutor Maia. Muito obrigado. Também pela presença. Isso mesmo, né? Tá Pode bom, ter certeza você. que minhas palavras são verdadeiras mesmo, sabe? São de coração, né? E hoje é sábado gelado, muito frio. A gente tem alguma reação emocional que envolve, vamos dizer assim, o tempo, o calor, o frio? Isso interfere no nosso emocional? Né? Em relação ao corpo, a temperatura sempre tem um efeito psicológico, né? No calor, a gente fica mais expansivo, até mais comunicativo. No frio, haveria aquela volta para si mesmo, assim, agasalhos, né? E tendência a um aconchego maior, né? Então, realmente, esses são os efeitos, eu acho assim, mais simples, né? Da temperatura em relação ao corpo, e aí é o psicológico da pessoa, né? Uhum. O frio meio que, tipo assim, ele insinua proximidade, né? É porque tu tende a te agasalhar, te aproximar dos outros, procurar intimidades assim mais quentes ou que diminuam esse frio que começa a envolver todos os ambientes, né? E aí então, hipoteticamente, o aconchego e a proximidade das pessoas deve aumentar, né? Uhum. E no calor, não, né? No calor é uma expansão maior, uma abertura, o corpo fica mais livre para se expressar. Então, psicologicamente, eu no calor tendo a me introspectar um pouco mais. Ou melhor, no frio, né? E no calor eu ficar mais expansivo, mais aberto, né? É verdade. E isso, às vezes, a gente fica. Existe frio de alma, doutor Maia? A gente vê, por Olha, exemplo, eu vou começar aqui, ó, sabe pelo quê? Por ah, um rapaz que ele é vereador lá em São Paulo, que ele apresentou um projeto instituindo uma multa de R$ 17.000 para qualquer organização social ou até pessoa física que alimentar moradores de rua. eu até vi essa notícia e achei assim estranha e provavelmente criadora de grandes polêmicas, né? Pois é, porque parece assim, a gente tem uma ideia quando sabe que a pessoa está com frio, está com fome, ou não tem, sabe? A gente tem uma coisa assim meio de solidariedade, aquela aparece dentro da pessoa às vezes mais fria, ela se coloca no lugar da outra, né? Tem uma série de sentimentos que são humanos, ou deveriam ser, sei lá, humanos, e tão natural que tu tenha, né? Essa coisa assim do olhar para o outro e ver a dor dele. E aí uma pessoa que pensa isso, que quer impedir de dar comida, entende? Não se trata nem de dar afeto, agasalho, ou qualquer coisa, é comida mesmo. Quer dizer, que parece uma pessoa de lata, né? Realmente a gente vê então a mentalidade dessa pessoa é que, bom, se eles são viciados e estão dominando ruas centrais, prejudicando isso, prejudicando aquilo, o passar das pessoas mais normais, vamos dizer assim, entre aspas, comércio e tudo mais, então nós temos que repreendê-los ou isolá-los de alguma forma. Bom, essas pessoas precisam de alimentação. Se a gente não der alimentação, vai ficar mais complicada a vida delas. Provavelmente vão sair dali. Então o raciocínio dele deve ser nessa linha.
repressão maior e até cuidados assim absolutamente punitivos, né? Pela linha que a pessoa viciada está escolhendo viver. Então, realmente é uma situação assim extremamente agressiva, em que eu perco a noção que mesmo aquela pessoa tendo ido para esse lado, ela continua um ser humano e que deve haver um respeito, porque todos nós somos iguais, parecidos, embora com caminhos diferentes e maneiras de ser diferentes. Esse é um caminho, vamos dizer, é um dos direitos humanos básicos, né? Então tem gente que realmente escolhe um caminho mais agressivo, violento, que pode chegar nos níveis mais agressivos a um campo de concentração, né? Esse é o caminho, vamos dizer, da repressão em crescente, né? Até agora vi que uma notícia de um menino jovem na Coreia do Norte que ouvia músicas americanas ou se envolveu em ouvir isso, ouvir aquilo, e foi executado em praça pública, né? Sim. Então tu vê que... Ele ouvia o K-pop, que é a música popular coreana. Da coreana. Da Coreia do Sul, né? Da Coreia do Sul, né? Então tu vê que o nível de controle do outro pode ser, assim, absolutamente repressivo e fechado, né? Numa linha, assim, onde o caminho é só um. Não há liberdade pessoal de ser o que tu poderia vir a ser. Esse é um tipo de sociedade que é muito comum e que sempre existiu na humanidade e no nosso desenvolvimento, né? Porque é aquilo que eu disse, né? Nós temos dentro de nós uma estrutura arcaica que é onipotente, raivosa, agressiva, cobiçosa e dominante, principalmente, né? Sim. Então essa é a natureza humana básica. E a natureza humana básica, na sua evolução, abre campos para novas possibilidades de abertura e que cada indivíduo seria livre para seguir o seu caminho, desde que não desorganizasse a sociedade de uma forma agressiva e violenta, né? Sim, e é justamente assim, ó, essa questão, vamos dizer, civilizatória que fez com que a gente criasse uma espécie de repulsa absoluta a qualquer tipo de extremismo, seja de direita ou de esquerda. Não. Aí vai ter, né, o seu perfil aqui ou lá, mas o extremismo, de um modo geral, o nazismo, aquele comunismo de fazer campos de concentração, fazer campos de recuperação e impor regras completamente violentas ao fato da pessoa ter uma liberdade pessoal, liberdade de pensamento. Quer dizer, tudo isso, pelo menos a nós aqui, de um modo geral, a gente tem repulsa disso, tanto lá de qualquer extremo, né? Que represente a falta de iniciativa, a falta de liberdade do ser humano no sentido de criação, no sentido de opções e etc. e tal. Então, a gente fica chocada de ver uma pessoa usando os métodos ou querendo usar métodos desses grupos semelhantes a esse exagero, que já é conhecido, já tem história, tem até coisas que acontecem hoje, como esse jovem ter sido eliminado, né, por pensar, por apoiar ou gostar de alguma coisa que o líder lá não gosta, não quer. Quer dizer, e aí a gente vê acontecer aqui, eu acho que a repulsa tinha que ser maior para ele poder se dar conta, para eles se darem conta de que não adianta testar aqui, porque isso não vai ser aprovado. Mas, né, Beatriz, isso é uma coisa comum. O importante é que haja uma posição assim rápida em torno disso, que haja uma colocação assim mais densa, no sentido de que nós temos uma sociedade aberta, com individualidade, capacidade de ser indivíduo e pensar diferente, mas que tem limites, né? Agora mesmo também o exemplo é no Irã, que os dois candidatos mais votados, quase empatados, um deles é bem moderado
dizendo que a gente não pode demonizar o mundo ocidental e brigar com todo mundo como se nós tivéssemos a razão e a ideia principal de como as coisas devem ser. Então, é um líder intermediário, numa zona intermediária entre o radical e o aberto demais, que está, vamos dizer, chegando no ponto de ser eleito. Mas, como a gente conhece a base iraniana radical xiita, provavelmente ele não vai ganhar. Mas existe um movimento nítido que não está sendo reprimido. Então há uma abertura, parece, né? Sim. Esse é o caminho normal de uma sociedade que tende a ser democrática, né? Não, isso não é uma coisa meio humana também? Essa coisa de alguma maneira não gostar do extremismo? É que, numa linha bem aberta, assim, nenhum de nós vai defender extremismos ou agressividades abertas. Mas, aí nós voltamos para aquela nossa visão sempre constante, né? De que o poder ativa esses núcleos mais arcaicos da nossa estrutura superegóica, né? Que gera uma consciência. Então, se eu consigo, dentro de uma linha de poder e de crescimento de poder, me assessorar com poderes que crescem, eu posso ativar esses núcleos de ambição, de narcisismo, de orgulho, de linha, vamos dizer, diretiva, e as minhas ideias, então, que podem ser radicais, baseadas numa força que a gente usa externamente e no grupo maior, eu posso chegar a um radicalismo maior. Quer dizer, o poder é muito sedutor. E o poder hoje no nosso mundo está ligado ao dinheiro, né? Ao capitalismo. Então, e isso é uma coisa que depende muito da estrutura que tu tem e o nível de poder que tu chega. E a possibilidade de envolver o ambiente que te cerca. Uhum. Tu vê Não, agora, né? Não foi na Bolívia que houve um esquema assim de malandragem e que depois o presidente disse que não tinha dito e o general disse, não, mas ele é que pediu para mim encenar um golpe, porque ele precisava ter mais força em relação, eu acho que é o Evo Morales, né? Então, não, o jogo é o Arce, Arce. o Arce. Não, mas o Evo Morales não é o que está tentando entrar. Não, o Evo Morales ele foi derrubado do poder em 2020 por uma quartelada e hoje a deputada que capitaneou aquela quartelada lá, ela está inclusive presa, né? Ah, sim. Agora daí então teve uma campanha eleitoral e ganhou um favorável, inclusive na época ao Morales, o tal seu Arce, é o nome do presidente, é Arce, não me lembro o primeiro nome. Ele, o Arce, já está brigado, já está de mal com o Evo Morales, apesar de ser de esquerda, os dois são oposição hoje, né? Isso. Então vai ter campanha eleitoral 2027 lá, 2025 ou 26, agora também não tenho memória, né, para isso. Mas o fato é que então aconteceu isso e não resistiu nem 24 horas, né? A tentativa de golpe militar com um cara que tinha sido demitido pelo presidente algumas horas antes, aí ele buscou lá ainda o apoio de alguns integrantes do exército, saiu para fazer a quartelada, não teve apoio de ninguém, nem da oposição, nem de ninguém, acabou preso, né? E ele, de cara, ele pegou e disse, não, eu fiz porque o presidente pediu, né? Porque ele queria apoio popular e tal. E ele pediu, então, uma fraude, né? Um teatro ali E aí ele está desmentindo também. Então, ali é uma coisa... Bom, a Bolívia tem uma quartelada a cada 2 anos, né? Então, tu vê, nós estamos usando, por exemplo, os políticos de poder maior, que estão longe do nosso poder pessoal, familiar, de vizinhos e coisas assim, mas baseado em forças maiores que me cercam. Então, tu vê que o que acontece comigo em relação ao meu vizinho
acontece na cúpula de um país, indicando que a nossa natureza básica é altamente narcísica, buscadora de poder e cobiçosa. Então, esse é o ponto-chave que vai aparecer o tempo todo no mundo inteiro. E a gente, então, tenta, dentro de níveis de poder mais aberto ou mais permissivos, e uma visão, assim, meio afetiva e religiosa, de que o outro é igual a mim e devemos amar o outro como eu amo a mim mesmo. Esse é o lado bonito e sedutor de uma sociedade, né? Mas que na prática a gente vê os absurdos e as brigas terríveis, né? Que são características altamente pessoal desse núcleo dominante que nos habita. Então nós temos que lutar com isso o tempo todo e não adianta idealizar uma linha ou isso ou aquilo, porque sempre vai haver na linha que tu escolher um caminho onde tu vai ter que escolher um caminho que é o mais importante para ti e que tu vai dizer, bom, eu defendo isso porque eu acredito nisso. Mas o ponto que nós estamos querendo chegar aqui é esse, que eu me veja nesse ponto e cresça pessoalmente para entender essa dinâmica e evitar radicalismos ou agressões maiores, né? Agora, se o homem fosse essencialmente só bom, não tivesse nenhum tipo de sentimento de agressão, de dominação, de expansão, etc e tal, a espécie já tinha desaparecido, né? É que isso não dá nem. Isso é uma coisa tão ideal, que, vamos dizer assim, uma natureza assim é quase natureza morta, né? Porque Sim. não, não tem vida nenhuma, né? Porque sem essa linha pendular das oposições, o pêndulo estaria parado, né? Então, não haveria vida, né? Porque tu vê que toda a vida, até a bacteriana inicial, é puxar coisas para a sua sobrevivência, usando de todos os meios para se manter viva, né? Que é uma competição chave e básica. Mas que num grupo como o nosso, em que tu vê que eu sozinho no mundo, dificilmente eu vou adiante. Aliás, qualquer espécie que não tenha um comportamento de grupo maior, ela tem uma tendência muito grande a desaparecer, né? E dependendo das situações em torno, desaparece rápido ou se, vamos dizer, se mantém muito tempo. Então tu vê que uma sociedade como a nossa, qual é o caminho que nós estamos seguindo, né? Desde o iluminismo foi no fim do século XVIII e XIX em diante que o crescimento científico, o Cristo, foi absoluto. E o que é um crescimento científico ligado a uma espécie como a nossa? São descobertas individuais aqui e ali que vão gerando uma sabedoria coletiva que nos levou a esse nível de civilização hoje. Mas, no nosso núcleo, cada indivíduo tem que descobrir esse caminho pessoal, porque se vai na linha do coletivo e tem um líder que tende para um dos lados mais, a tendência é luta de grupos e briga de poder, né? Sempre assim, né? Uma menina que, eu sei que é menina, estou falando que é menina, que é sobrinha de uma amiga nossa, ela diz assim, Doutor Maia, como a gente consegue reconhecer uma pessoa perversa? Bom, isso, a reconhecer uma pessoa perversa na linha mais simples, é ver que tipo de atitude ela tem em relação ao ambiente dela ou numa relação com qualquer tipo de vida que a cerque, né? As perversões são as mais diversas e as mais sofisticadas. Então, reconhecer uma pessoa perversa no primeiro movimento é eu ficar chocado com alguma conduta dessa pessoa. Esse Não, mas aqui eu acho, pelo que eu conheço mais ou menos, e estou tentando entender, ela foi objetiva achando que perverso é uma coisa assim do tipo de uma pessoa que não tem empatia.
Mas as perversidades, elas são muito mais variadas do que apenas não ter empatia, né? Sim, por exemplo, vamos dizer assim, até a história assim, por exemplo, usando a psicanálise. Quando o Freud apresentou a Sociedade Médica de Viena em 1920, quando ele falou da criança, ele disse que a criança é um perverso polimorfo. Quando ele falou isso, os médicos se levantaram, agrediram ele, uns cuspiram nele e ele ficou isolado da Sociedade Médica de Viena. Mas aí então tu diz assim, bom, mas dizer que a criança é um perverso polimorfo, aquele anjinho maravilhoso, tudo mais. O que ele queria dizer é que do 0 aos 4 anos de idade, não há socialização nenhuma na criança. Ela é fundida na mãe e a base da estrutura dela é onipotente, ciumenta, invejosa, agressiva, cobiçosa. Se tu pega uma criança de 2 anos e está cheia de brinquedos, entra um amiguinho ali, pega um brinquedo, ela imediatamente é meu. Quer dizer, esse egoísmo básico que nos habita está nesse nível sem socialização nenhuma. A partir dos 4, 5 anos, então, quando eu entro no colégio, eu começo a ter noção de que eu sou eu, que o outro é o outro, e que há regras, há maneiras de se conviver socialmente. Então, essa estrutura básica começa a ser civilizada. E ao ser civilizada, ela vai sendo capaz de se relacionar com o outro. Agora, o núcleo perverso, ou a perversão, está baseada nesses lugares arcaicos. Então, dependendo da maneira que eu fui desenvolvido pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, eu posso ter uma tendência mais esperta, eu ser um especialista em bullying com meus colegas, eu sei que esse caminho é melhor que aquele, o outro pode ser um intermediário do que eu faço e ganho. Então vai depender dessa socialização básica de harmonia e de empatia. Na linha mais radical, eu posso ser um psicopata de uma expertise fantástica que eu, quando crescer, vou organizar uma pirâmide, vou ficar milionário e vou deixar muita gente na situação pior. Então, sofisticadamente, agora eu posso usar um exemplo bem claro que aconteceu essa semana. Eu sou o céu das Americanas e eu roubo 25 bilhões. Pomba! Eu sou o cara, não sou, Beatriz? Uhum. Melhor ainda quando tu pega um grandão do grupo, bota na tua frente e tu consegue roubar sem ninguém saber que tu é o cabeça. Então, quer dizer, o mundo é esperto e a expertise não sai de nós. O importante, se eu sou empático e acho que o outro é igual a mim, eu sou um cara normal que mantenho a sociedade num nível aceitável. Mas sempre vai haver perto de mim alguém mais perverso ou mais capaz de usar de algumas estratégias espertas para me enganar, me enrolar. Então, eu também tenho que ser esperto para não ser vítima desses golpistas que estão à minha volta o tempo todo. Então, eu tenho que aprender a reconhecer a perversão em mim e no meu amigo próximo e no outro. É um aprendizado também isso, né? Então, o perverso, essa palavra perverso aliada, vamos dizer assim, à questão mental, ela é muito abrangente, ela não é só em uma questão apenas, ela pode ser identificada em várias áreas. Mas é infinitas capacidades de perversão. E tu vê no reino animal, tu vê os disfarces e a malandragem maravilhosamente bem urdidas em várias espécies. Para o quê? Para se manter vivo, para caçar o outro, para ter alimento. Então, essa base animal instintiva está em nós. Nós apenas crescemos numa capacidade cognitiva de manipular o mundo externo de um nível fora do comum das espécies.
As espécies todas são limitadas na sua maneira de lidar com o mundo. Elas dependem de uma harmonia, vamos dizer assim, da natureza climática e lugares onde é propício a existência delas. Elas não conseguem mudar como nós, assim, daqui a pouco passar como aquele cara morando 20 dias embaixo de uma piscina e ou, não sei quantos metros, ou numa estação espacial. Isso só com uma consciência maior de percepção altamente inteligente de lidar com a natureza, quer dizer, modificá-la para uso pessoal. Esse é um avanço sapiens, é o homem sapiens que conseguiu isso. As outras espécies, tu vê que são limitadas, não tem mão, não tem dedo de pinça, que é onde eu consigo manipular o mundo. Então, nós somos uma espécie avançada que saltou do animal para um nível racional. Essa é a diferença. Muito bem, doutor Maia, o senhor já viu ou pretende ver esse filme que está fazendo grande sucesso aí, o Divertidamente 2? Não, esse eu não vi. Até nós estamos procurando um filme para, não na terça que vem, na outra, eu e o Rogério, que a gente fez esse aí, A Pobre Criatura, né? Depois a Léa quer que eu fale sobre ele também no dia 22 de julho. Vai ser muito bom, porque o filme é fascinante, né? Não, muito... esse filme ele é assim, né? Pobre Criatura. É aí que tá. Então, eu e tu somos pobres criaturas, nos entendendo cada vez melhor. Não, mas é porque agora, se a gente parar para olhar, assim, não... tipo assim, não é uma coisa científica e nem uma coisa de um trabalho, de uma academia, tá? É só um olhar, assim, distraído, curioso da humanidade, tá? Tu pega lá do começo, que está registrado, e todos... Porque tudo está envolvido em guerras, em domínio, sempre, em morte, em violência. Toda a história da humanidade tem como pano de fundo a dominação, o ódio, a guerra, a morte, a destruição. Tudo, não tem, assim, um período de paz e amor. Né? Um período, assim, romântico de paz. Não existe isso na história que a gente conhece. E aí, quando a gente tira esse pano que a gente tem de fundo, que são os grandes momentos, as grandes frases, os dias específicos em que aconteceram fatos que ficaram para a história da humanidade, blá, 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 quando tu começa a pensar no cotidiano do Zé Mané, né? A família que estava no meio daquilo tudo ali, não tem como não pensar que nós somos um povo que dá pena. Que é muita, dá muita pena. Aí é uma coisa terrível, assim, a capacidade, entende? De não conseguir uma harmonia por mais de 10 minutos. Daqui a pouco já está brigando de novo. É uma coisa incrível isso. Pois é, mas essa é uma tendência que tu pode, se tu frisa muito isso, ficar pessimista. Pois é. E ao mesmo tempo, quando tu tem essa possibilidade, tu abre campos de empatia absolutamente incríveis, de maneiras de ser com o outro que surpreende porque há uma abnegação e uma capacidade de doação, às vezes, que tu fica espantada que isso é possível. Então tu vê que as duas posições estão sempre em jogo em determinados momentos em que o poder negativo é tão grande que usa e abusa do outro. E em determinados momentos de empatia maior, de cuidados, de visão positiva. Quer dizer, eu acho que a gente nunca pode perder de vista essa oscilação que tem entre o que seria ideal e o que seria o oposto do ideal. Que é isso que mantém, de certa forma, um caminho assim aberto, empático, de entender o outro como possível de haver essa harmonia. Porque senão a tendência é enxergado da posição que tu colocou um pessimismo muito pesado em mortal, relação né? ao humano. Quase né? mortal, né? O humano
é mais mortal e inviável do que a gente imagina. E, na realidade, é uma oscilação entre o bem e o mal constante, né? Por isso que a gente até fala, né? A mão direita de Deus cria o homem e cria esse ser que está aqui. Onde é que está a mão esquerda? É o lado demônio do homem, né? E isso é responsabilidade de Deus, não é minha. Se eu fui uma criatura criada por Deus, e se Deus é nessa visão tão otimista e maravilhosa, por que ele deixa que o lado negativo, ou o demônio, ganhe tanto poder quanto ele? Então nós entramos já numa discussão filosófica de sentido, Sim. né? Olha, mas vem cá. Se Deus é todo poderoso e está sempre do meu lado, e eu rezo para ele, ele me ajuda, por que ele não tira o demônio do mundo e faz a harmonia perfeita do paraíso, aqui e agora? É uma É, pergunta que tem é muito a bem ver, pesado. né? Essa é uma pergunta filosófica. E que tem muito a ver com tudo que a gente percebe no mundo. Então, Exatamente. porque há uma incongruência entre o lado A e o lado B dessa personagem. Né? Não, Ao mesmo tempo que ele me ama incondicionalmente e me criou com toda esse gigante de estrutura que o corpo humano tem, que a própria Terra tem, que o universo tem, que é inacreditável, né? Até hoje, a gente não sabe nada ainda a respeito de tudo isso. Ao mesmo tempo que cria o espetacular, o transcendental, o inimaginável, vem e cria a própria destruição. então quer dizer Então, que a destruição e a desarmonia faz parte do crescimento do próprio universo. Então, é uma coisa assim que a pergunta fica, né, aí de novo filosófica. Por que o poder maior... Aí então daqui a pouco, olha aqui, mas tu acredita tanto em Deus que Ele te ajuda? Claro, claro, estou sempre rezando. Eu até estou andando de joelhos aqui para pagar uma promessa. Mas por que tu tem esse problema? Ou houve essa judiação? Morreu essa pessoa? Ah, Deus é sábio. Aí eu desculpo ele, né? Deus é sábio. Então eu aceito que eu tenho que viver aquilo, mas continuo acreditando que Deus está me ajudando o tempo todo. Mas e esse problema que tu está vivendo, essas coisas tão difíceis aí, morreu esse e aquilo aconteceu. Ah, não, aí Deus é sábio. Eu deixo para ele isso. Eu tenho que ter resistência. Quer dizer, há um conformismo ao mesmo tempo que eu busco a felicidade, né? sim, Então, tu vê que o paradoxo é constante. A maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com paradoxos, com coisas. Então, quando chega nessa zona, aí eu digo: olha, eu não sei, mas Deus é sábio. É Deus que sabe. Eu não sei. Quer dizer, eu não consigo, nesse momento, a ficar um pensador independente dizendo: pô, mas esse mundo é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. claro. A E aí minha, tu a abre minha mão, explicação é pequena nesse momento, né? e por causa justamente desse vácuo completamente animal, enorme, tu abre mão da racionalidade e parte para o princípio da fé. Exatamente, quer dizer, olha, doutor, nesse momento eu não quero muito pensar, eu até acho que está ficando muito complicado pensar assim. Eu prefiro ficar pensando dessa maneira. Tem um lado mal do mundo e tem um lado bom, e eu quero estar do lado bom. E vamos parar por aqui, né? Porque está ficando estranho isso. Eu Então vou eu. conversar com o meu confessor, o meu pastor. Uhum. É um impacto que tem que ser acordado consigo mesmo, né? A pessoa mesmo temos que. Então, A pessoa mesmo tem que admitir isso, essa impossibilidade de chegar a, uma, a uma verdade, a um conhecimento e tudo mais. exato, quer dizer, então eu tenho que, nesse momento, começo a ver a complexidade da existência e a complexidade de mim mesmo. Então eu ganho poder, quer dizer, como é que eu ganho poder? Com conhecimento. Claro.
numa linha assim de estudar, cada vez ter mais conhecimentos, para que eu tenha uma noção que quanto mais conhecimento eu tenho, maior a complexidade que eu vou encontrar. Então eu tenho que estar aberto que há um desconhecido e até um incognoscível, quer dizer, tem coisas que eu não vou conseguir compreender. E isso eu tenho que me dar conta que faz parte da existência. E mesmo eu vivendo uma vida inteira, eu vou ter dúvidas e incertezas o tempo todo. Aí volta aquilo que a gente já disse. Quanto mais capaz tu é de lidar com dúvidas e incertezas, maior a tua capacidade de entender a complexidade da existência, a complexidade do mundo e a complexidade das relações do outro, né? Deve ter sido por isso que o pai da filosofia disse que só sei que nada sei, porque não Porque, sabe nada mesmo. porque ele estava sempre aberto a um novo conhecimento, né? Uhum. Mas também pode também se ver como uma coisa acabada. Só sei que nada sei e deu, né? Também tem uns que chegam nesse ponto e dizem, bom, não quero mais saber, né? Pois é, e isso não pode levar a uma sociedade mais consumista e menos solidária, de não olhar Ah, o outro? aí é que está nesse filme a criatura da criatura, né? Eu falei ali que é um cérebro infantil, né? Que é colocado numa mulher adulta. Então ele cresce dentro da criança como se fosse uma criança numa mulher adulta. E ali, no caso da sensualidade, sem direções, sem preconceitos, ela é uma criança buscando a sexualidade e a vivência sensorial de uma forma absolutamente chocante no filme. A própria BBC disse que coisa mais constrangedora, que horror, quer dizer, várias críticas assim, dizendo que parecia um filme pornográfico. E o que se nota numa linha mais sofisticada de entendimento? Que como a mente de uma criança numa mulher adulta, ela tem que descobrir a sexualidade, como ela é uma mulher adulta, a criança pequena às vezes descobre. Eu me lembro de um caso em que a menina com 5 para 6 anos, descobriu o clitóris e começou a se esfregar e tinha um prazer incrível. Ele dizia, mãe, vem aqui, eu vou te ensinar. E a mãe apavorada com a descoberta precoce da sexualidade e do prazer. O que o gozo faz no nosso nível de vivências eróticas e sexuais? Nos dá uma vivência assim romântica, né? Que depois o filme fica colorido porque entramos no romantismo, que é na intimidade de afetiva e sensorial, erótica e sexual. Mas o que a nossa sociedade faz no sentido de um preconceito, que no filme aparece bem? Quanto mais eu inibo a sexualidade, mais eu dinamismo o consumismo, a vivência ligada ao dinheiro e ao poder e ao ter. Porque eu reprimindo a sexualidade, eu tenho que ter alguma coisa de sentido de vida. Então, seria as vivências de família, as vivências, mas o consumismo no nosso mundo é um dos maiores prazeres. A juventude eterna, os procedimentos, eu nunca morrer, ficar sempre jovem. Então, os prazeres ficam mais aceitáveis, inibindo-se a sexualidade. Ou então é Essas uma são. sociedade castrada, em busca de preencher um vazio. Mas é sempre uma busca de prazer. Mas como é que eu posso ter um gozo que é permitido? Qual é o gozo mais permitido hoje no nosso mundo? Comer, Consumismo. Consumismo. consumir, comer. Exatamente. Mas então nós estamos condenados a sermos consumidores, ou então a gente tem que ser revolucionário e fazer o contrário do que a sociedade aceita. Pois é, mas o revolucionário também vai buscar um prazer incrível em fazer Dizer a sua não revolução, e ser em matar o revoltado. outro e ficar no poder para consumir.
Aí, bom, então aí eu posso aceitar, não. Então nada disso me serve. Eu vou para dentro de uma religião, sou uma beata, sou uma seguidora, sou uma. E ali eu fico bem tranquila, faço todo aquele ritual, vou na missa, vou no culto, carrego a minha família, uso aquelas roupas que me identificam dentro daquele grupo, e eu tenho uma paz, tenho uma E, paz porque eu me achei ali. e hoje tu disse tudo agora. E aí eu consumo a minha fé. Isso, e daí aquilo ali é o meu consumo. Eu Exatamente. viro uma fanática e tal, é como se eu estivesse indo no shopping, a mesma coisa. Porque eu Exatamente. achei, E eu achei o meu estilo. o meu estilo. E se eu for vamos dizer, uma participante fiel e que eu sei cantar, eu vou cantar músicas gospel e eu vou daqui a pouco ficar famosa com a minha cantoria. E se eu for uma boa falante, daqui a pouco o pastor me Eu sou convida uma para mim uma pastora. Uhum. conferência. Eu sou uma pastoriza, eu sou isso. Quer dizer, sempre nós estamos Consumindo. buscando algo narcísico que consome prazerosamente o que eu ganho, que é a atenção do outro. Então, tipo assim, o salto, o pulo do gato é encontrar o teu consumo, aquilo que é tipo assim, se encaixa no teu modelo ali. Tem as tuas medidas. Então, e onde é que nós temos um filme assim fantástico, consumo em grupo, Festa de Babette, em que todo mundo vai para uma mesa consumir junto com grande prazer aquilo que está sendo servido. E, num certo momento, eu vou. Até me lembrei que eu na França fui na igreja Notre Dame, né? E aí um amigo meu disse assim: Maia, mas tu foi lá e tomou a hóstia? Tu não te confessou? Aí eu disse: olha, na confissão eu sou protestante. Agora, na católica, eu gosto de ter o prazer de tomar um pedaço de Cristo dentro de mim. Uhum. Mas isso é Aí ele diz assim, mas isso é um pecado. Eu digo, sim, mas se eu assumo o pecado desse consumismo, de consumir a hóstia na católica e me confessar para Deus no protestantismo, é porque eu me aceito desse jeito mais aberto. Ah, mas a maioria não pensa assim. Eu digo, pois é, mas isso é individual, né? Claro, tu te cercar, ficar dentro de uma cerca, é uma escolha. Isso te traz Exatamente, paz. Tu fica em paz. exatamente. Por que Jesus procurava mais a ovelha perdida do que aquela que está no rebanho bonito? Olha, eu acho que a ovelha perdida é que quer uma mudança pessoal, um individualismo maior. Então, eu acho que dentro dos rebanhos, o ideal é ser uma ovelha perdida, quer dizer, perdida no sentido Parece que de tem querer mais saber valor, vamos mais. dizer assim. É um valor pessoal, porque senão eu sou o rebanho. Então, bom, eu tô meio sem palavras aqui, né? Uma coisa rara. É uma situação muito rara, né? Ficar sem palavras. É como se de repente tu ficasse justamente com aquelas duas pílulas, né? Na mão. E Exato. tu entra. Porque a gente sempre vai buscando e daqui a pouco tu te encaixa num filme, né? E eu me No lembrei filme. justamente disso. Quer dizer, tu tem uma. Quando a gente chega nesse ponto em que há uma espécie assim é como se fosse um eureka, né? Uma epifania, alguma coisa assim. Tu te dá conta dessa dimensão enorme e ao mesmo tempo Isso, tão fechada, né? De opções. Então tu tem que fazer, se tu realmente quer continuar sendo angustiada e buscando respostas e procurando saber mais da possibilidade de infinito, ou se tu quer aquela paz do rebanho, né? exatamente. Tu vê um colega psiquiatra ali dizendo que ele ficou chocado, né? Porque ele não conseguiu.
Só depois de eu explicar mais é que ele conseguiu Pois dizer, bom, é. isso é um avanço pessoal teu de poder usar vários tipos de conhecimento e criar uma nova visão do conhecimento e te deslocar dentro de uma linha de incerteza em que tu abre campos novos de entendimento. Aí seria talvez, uma hipótese afastada, assim, de aceitar essa, essa condição da própria existência humana e não fechar a porta para a surpresa, o possível, o que é possível além disso. Sabendo que a Exatamente. gente tem capacidade para pensar sobre isso, mas que não vai conseguir viver essencialmente porque não existe. Agora Nunca. eu, agora eu mesmo dei um nó em mim. Não, mas tu vê que o que nós estamos fazendo aqui? Lidando com incertezas. E quando a gente lida com incertezas, a gente fica aberto a novas certezas. Mas a nova certeza, no momento que ela se estabelece, imediatamente ela gera incertezas. A maioria das pessoas quer certezas. Então, lidar com isso que nós estamos falando aqui, para a maioria, é angustiante, é ansiogênico. Isso. Mas não, mas para aí, mas o que eu quero, eu acredito nisso. Qualquer crença que eu tiver nesse momento, amanhã já não pode mais ser aquela de ontem. Mas isso é angustiante para a maioria das pessoas. Então, o pensamento aberto, que lida com incertezas, ele está sempre pronto, e aí aparece aquilo que é uma frase comum: como tirar proveito do mau negócio, porque o tempo todo nós estamos lidando com incertezas, Uhum. dificuldades e problemas. Se tu não tem essa abertura de pessoal, uma incerteza ou um problema ou um choque de qualquer tipo pode te gerar uma perturbação que é quase impossível de sair. Então, para muitas pessoas, dependendo de como elas funcionam, e daí aqui eu não estou fazendo comparação, quem é mais inteligente, quem é mais burro, quem é mais. Nada, só estou percebendo que nós temos, cada um de nós tem o seu limite, o seu jeito de ser. Aí, para algumas pessoas, o ideal, então, é ficar acomodado num fanatismo, ficar acomodado num grupo político, religioso, de qualquer natureza, assim. Porque daí ela Claro. tá certa ali, aquilo ali para ela é confortável. E defendo até com a vida este caminho que eu escolhi. Uhum. Então a gente entende que pode haver até agressões violentas Sim. entre um e outro, e aí a gente entende que isso está baseado nas certezas que eu não consigo de me desfazer naquele momento. E se eu sou ameaçado, eu me defendo até com a vida, aquela certeza que eu tenho. Mas sabe por quê? Esses dias eu me peguei assim, ó, sendo extremamente cruel na avaliação de uma determinada pessoa que é uma pessoa boa, mas como ela tem um fanatismo, que aqui eu não vou falar se é religioso ou político, eu às vezes eu acho ela detestável, entende? E esses dias eu tava falando sobre ela e eu acabei me ouvindo assim, e fiquei muito revoltada comigo, mas o que tu pensa que tu é para falar isso que tu tá falando dessa pessoa, entendeu? Porque Tu assim, ó, vê? para ela, aquilo ali me veio claramente, entende? Para ela é um refúgio que eu não tenho direito de tentar tirá-la de Não? lá, entendeu? Com o que eu penso que eu sou, né? Quem é que me deu essa autorização para ficar duvidando da felicidade dela, duvidando do conforto que ela tem ali, e como euzinha que acho que não é bom, eu fico então criticando a pessoa e até de uma certa maneira agredindo a pessoa com porque há muita pretensão, né? E foi muito interessante porque a pessoa é muito querida para mim e eu fiquei muito chateada comigo, entende? Porque eu vinha fazendo isso sistematicamente. Então, tu viu que tu desenvolveu uma empatia de grau aumentado, em que tu te dá conta, mas eu estou criticando alguém que eu gosto,
porque ele não segue as ideias que eu acho que deveria ser a ideia que ele deveria ter. Então, no momento que a minha empatia de igualdade, de achar que o outro é igual a mim e, portanto, teria os mesmos direitos de crença que eu tenho e nas certezas que eu tenho, então as certezas dele devem ser respeitadas, como tu fez. Não, e é interessante que tu faz isso completamente sem querer, né? Mas, É um porque aí é impulso que está. da dominação, né? Eu que estou certa, eu que sei. É um Porque, impulso quase Beatriz, mortal. por que é preconizado a humildade? E a humildade é uma virtude rara. Porque a humildade é o contrário do narcisismo. A humildade me leva a ter capacidade de lidar com incertezas. Porque se eu não tenho uma humildade básica de entender que o outro é livre e pode ser como ele pode ser naquele momento, eu sou mais onipotente, orgulhoso e narcisista, de certa forma. Então a minha ideia é mais avançada que a tua. E eu tenho direito de dizer para ti que tu é um energúmeno, um ser que Isso. está errado. Um Mas por quê? burro. Porque eu tô sem humildade nenhuma, querendo te dirigir e te dominar. Que loucura, né? É como se de repente tu tem que carregar um espelhinho, né? Aí é que está, né? Esse espelho geralmente está empanado por um orgulho pessoal, por uma certeza pessoal, por um caminho de mais poder. Aliás, né, Beatriz, eu tenho mais dinheiro que tu, então tu tem que seguir meu caminho, né? Claro. Porque se eu tenho mais sucesso que tu, como é que tu me contesta? Então o passo, olha só aqui a pretensão da pessoa. O passo seguinte para o caminho de evolução da humanidade é simplesmente a aceitação do outro. Dentro das complexidades que essa aceitação não resolve rapidamente. Porque senão fica uma sociedade da indiferença também, né? Bom, aí esses caminhos, esse caminho que nós estamos buscando é da esperança. Isso. A desesperança está sempre presente logo ali. E tem muito mais força. E tem muito mais força. E a indiferença mais. Porque a indiferença, tu tá viva para mim ou morta, é a mesma coisa. Isso. Então, nós estamos sempre dentro de uma linha de esperança bonita e chamativa e idealística, mas logo do lado tem a desesperança de conseguir o que a esperança diz que é bom, e logo adiante, com o poder maior, a indiferença, porque eu não me importo de exterminar quem está contra mim, e eu uso qualquer meio para isso. Então eu não tenho mais empatia. O Rubão, ele pergunta assim, bom dia, Bea, pergunta ao Dr. Maia, Deus nos criou e criou o mal para que através do livre-arbítrio escolhamos a ele por sua bondade e desta forma fortalecendo o ego de Deus. Desta forma, não seria Deus um narcisista? Ele disse tudo, né? O Deus que a gente acredita, na realidade, não tem posições aí assim que dizem que o Deus que nos encaminhou, coisa parecida, né? Moisés lá naquela altura ganhou os 10 mandamentos. Hipoteticamente, eu posso dizer que foi uma civilização, 1 milhão de anos de avanço científico, que vê em nós assim uma coletividade primitiva que quer encaminhar. E cada linha de religião tem uma base. A Kaaba, que é aquela pedra gigantesca que os muçulmanos orbitam, diz que é um asteroide que caiu há muito tempo atrás. Então, se tu for olhar as bases de fé de cada religião, das 3 maiores religiões, tu chega num ponto assim que é uma crença estranha. E qualquer sociedade índia ou mais antiga, as religiões vêm de uma forma assim de crenças que
Olha, se eu Todas examinar. elas têm um mistério, né? Tem um mistério tão grande que fica assim uma coisa meio perplexa. Então, o que se deduz disso? Que eu preciso ter uma crença. E aquele que acredita mais numa crença se sente mais tranquilo porque segue aquela crença e os caminhos, vamos dizer, os códigos a serem seguidos, me deixam bem na vida. Se eu sou um judeu ortodoxo, por exemplo, eu faço aquilo ali de uma forma que eu fico perplexo. Se eu sou um daqueles, os moradores daquela sociedade nos Estados Unidos, não, os Amish, eu ando numa carreta do século XIX, porque a crença que me ajuda ali porque eu não posso sair disso. Se eu sair, eu começo a ficar ansioso. Então, o caminho, esse nosso aqui, é altamente individual e que eu posso trocar de crença e aumentar o meu conhecimento cada vez vendo todas essas crenças e entendendo que, pô, mas da onde surgiu Deus? Deus é uma crença. O universo é tão complexo que, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, até eu estou usando, pelo amor de Deus, me Sim. dá uma ideia dessa complexidade. E tem coisas que são impossíveis até de conhecer, né? Uhum. Então, nesse nível, eu consigo ser aberto ao tempo todo que as minhas certezas sejam incertas e as novas certezas apareçam e novas incertezas vão minar as certezas que eu tenho ali. Isso é uma mente aberta que não é para qualquer um. Mas a discussão, quando se abre esse campo, tem que ser assim. Então o negócio é ter um momento de alta complexidade para não perder o pé do verso e depois aceitar alguma coisa que seja confortável. Pois o próprio Platão dizia, né? A gente vive vivendo as sombras da realidade. Sim. Quer dizer que a realidade estava lá fora. Mas eu vendo as sombras da realidade, eu fico satisfeito. Então a minha fé que eu tenho nesse momento, me deixando bem, não tenho Isso. nada a dizer contra ti. Agora, o dia que tu quiser fazer mais perguntas, aí podemos conversar. Tá, então essa pode ser o grande momento da aceitação, quer dizer, eu vou ficar confortável aqui, lá ou acolá, porque tem várias possibilidades, né? De eu me entregar para alguma dessas possibilidades, quer dizer, um fanatismo religioso, político, não exatamente, a palavra fanatismo é meio pesada, mas estar ali, permanecer ali porque é confortável para mim, né? Mas ao mesmo tempo manter essa chama acesa da novidade, da possibilidade de ser de outro jeito. Isso já é uma abertura pessoal de quem quer entender o conhecimento como algo que sempre vai acrescentar algo maior. E parece que esse conhecimento aberto, ele tem uma característica que eu acho importante, que é a humildade. O que eu penso e acho, eu jamais imporei a qualquer um ou aos outros. É um caminho meu. Se tu quer me ouvir, tu me ouve, senão não tem problema nenhum. Tu segue o teu. Mas este caminho aberto é altamente possível. Até agora, tu vê, eu me lembrei assim foi na Folha de São Paulo que eu li que cientistas astrônomos avançados, eles levantaram uma hipótese que com os telescópios que estão sendo colocados, todos esses, aí tem mais um que vai ser lançado agora, que veria em infravermelho, não, o infravermelho é web, né? Esse viria em ultravioleta, percepções em ultravioleta, que é uma escala de visão muito superior à nossa, né? E aí ele diz assim, aí a gente poderia detectar uma civilização que tivesse 1 milhão de anos à frente. Aí os caras, né, mas como? Não, é que devido àquela teoria de Einstein e Rosen, que é do portal ou do buraco de minhoca, se o telescópio esse novo detectar um clarão muito grande
E uma distorção eletromagnética muito poderosa no espaço próximo, vamos dizer, não sei quantos mil anos-luz ou coisa parecida, é sinal de que houve uma abertura de um portal. Bom, o cara está levantando a hipótese de uma civilização que teria 1 milhão ou 2, sei lá, com essa tecnologia que Einstein, Rosen e Goebbels levantam que é possível, né? Então, tu vê que se eu começo a entender isso ou me interessar por isso, eu começo a ver que a minha limitação de entendimento pessoal é pequena. Pequena. Então eu posso crescer mais e entender mais as coisas, né? Essa física quântica, por exemplo, esse emaranhamento das partículas, quer dizer, indica que todos nós estamos sempre juntos. Por isso, uma sociedade, ou todas as espécies estão tendendo a ser, tipo, interações globais, né? As espécies menores, o cupim, formiga e outras assim, né? Então, é tanta coisa, né, Beatriz, que se Sim, levanta, que a gente então fica assim meio pequenininho, mas ao mesmo tempo atento que é possível pensar mais, né, do que simplesmente ter uma isso. fé. Mas ou se isso cansa, se a pessoa não gosta disso, ela pode se render ali a uma fé, alguma coisa que deixa ela confortável e tá certo. Tá certo, Tá essa é a certo, não tá liberdade que errado, todos têm, nem é feio, nem é pobre, nem é burro, não é nada disso, né? é uma opção, né? Exatamente. Porque aqui a gente fazer uma analogia assim muito muquirana, mas não tem como não pensar assim, né? É atávico. Assim, doutor Maia. É como se a gente olhasse para dentro do nosso próprio organismo, né? Pelo amor de Deus, só de tu falar isso já entramos numa complexidade tão grande Ah, que, meu Deus do céu, né? não, é porque assim, ó, uma coisa bem básica, basicão, assim, ó. Cada um dos nossos sistemas, né? O sistema olfativo, o sistema blá, 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 cada um é especialidade, certo? É uma especialidade pessoal que se junta num contexto global, Num né? universo Corpo. único que é o meu corpo, né? Isso. Então tá. Então, assim, ó, a célula, vou usar essa expressão por ignorância, mas vou lá, que eu sei que eu vou ser entendida. Acho, né? A célula que é especialidade, a célula que é especialista no meu coração, não é igual à mesma célula do meu pulmão. Não. Elas têm capacidades e especialidades diferenciadas, expertises absolutamente pessoais. É a Exato. célula do coração, célula do fígado, célula do intestino, blá. Todas elas exercem a sua função de uma maneira ordeira, todas elas dentro do seu universo e todas elas são absolutamente necessárias. Então, eu poderia pensar que as espécies que estão no planeta Terra, desde o animal até o mineral, elas têm a mesma lógica, que elas seriam partes do sistema de um ser que seria a Terra. Então, tu vê que tu está falando da ecologia, né? E o corpo, nós temos 3 corpos a serem entendidos. O nosso corpo físico é o menos entendido, mas na tua colocação ficou perfeito. Quer dizer, vários tipos de estruturas celulares que compõem órgãos que em harmonia mantêm o corpo saudável. Esse é o nosso corpo físico. Dentro do corpo físico tem um corpo psíquico, que é tudo que eu penso, sinto e capaz de agir. E aí o corpo social. Se eu usar as metáforas do corpo físico para entender o psíquico e o social, eu levo em conta o que tu falou, que deveria ser possível no corpo social ter uma harmonia como o corpo físico tem quando está saudável. Uhum. E quando eu tenho um corpo psíquico, como nós estamos querendo descobrir melhor, que tem uma harmonia entre fé e pensamento e filosofia e realidade, nós estamos procurando uma harmonia pessoal do nosso corpo psíquico. Isso me lembrou uma piada, né, dos dois peixinhos perguntando no aquário se Deus existe.
E aí um deles chegou e disse: não existe, claro que não existe, mas quem é que nos dá comida todos os dias? Viu? Tá aí, sempre tem um Deus que é superior a mim, que me protege, né? No geral, parece que é o SUS que é o Deus no momento. Da De uma maioria. certa maneira, se não é exatamente Deus, é um emissário, né? É um emissário, né? É, não tenha dúvidas disso. Agora, é muito louco isso tudo, e ao mesmo tempo é fascinante, né? Aqui, doutor Maia, podemos afirmar aqui, essa pergunta é da Rosana, podemos afirmar que essas questões dos dogmas religiosos, por vezes, aprisionam os indivíduos? Eu também sempre ouvi que tomar a Santa Ceia sem a confissão estaria tomando maldição e não salvação, como preconiza o catecismo. Sim, ela pegou bem. É um radicalismo que quem me pune sou eu mesmo internamente, porque eu entrei em zona de pecado. Agora, se eu sou um livre pensador, eu posso imediatamente me auto-perdoar de uma coisa como essa. Eu levei numa gozação lá com ele na brincadeira, mas ele ficou meio chocado, meu. Mas vem cá, tu toma a hóstia sem te confessar. Mas vem cá, eu não, eu posso, é como se Pedir eu tivesse perdão. numa mesa, olha bem, eu estou numa mesa, tem sobremesa, tem comida normal e tem verduras. Eu misturo as três. Ah, não, não, mas é primeiro a verdura, depois a comida, depois a sobremesa. Mas eu gosto de um agridoce. Quer dizer, eu tenho que ter capacidade de me auto-perdoar dos caminhos não ortodoxos que eu estou seguindo. Mas isso não é para qualquer um, porque se eu sou obediente ao pecado e ao correto, se eu faço uma coisa que está errada, eu começo uma autopunição. E a Uhum. sociedade reforça isso. Se eu sair das regras sociais, eu vou para a cadeia, eu posso ser processado. Ou vai para o inferno. Ou vou para o inferno. Mas a crença no inferno é uma crença dogmática e, olha bem, Santa Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart e outros santos foram condenados, eles tiveram que fugir da Inquisição, porque eles começaram a dizer que Deus está dentro de nós e não fora na igreja. Então, o Giordano Bruno foi para a fogueira porque disse que o planeta Terra não era o centro do universo. Então, tu vê que a Inquisição e qualquer tipo de poder categórico é o dono do caminho dos outros. E pode, no tempo da Inquisição, quanta gente foi para a fogueira como bruxa e dizendo coisas que não devia dizer. Uhum. Então, tu vê que hoje em dia nós temos uma liberdade muito maior, mas com a internet eu posso dizer e me esconder. Com a inteligência artificial agora, eu posso fazer um avatar da Beatriz, botando ela assim como ela é, dizendo exatamente o oposto do que ela diz. Sim, com a Então, mesma voz, inclusive, né? exatamente. Então, o progresso gera possibilidades de expertise cada vez maior naqueles que são mais espertos. Mas a ideia-chave de uma parte desse progresso, eu não quero colocar como sendo, tipo assim, o caráter do progresso, porque não é, né? Mas tem uma parte dele que serve como prisão, para aprisionar. Porque quando nós estamos entrando numa fase onde toda a possibilidade acontece até com o uso da própria inteligência artificial, né? Para nos ajudar a elaborar melhor algum conceito ou para pesquisar de forma mais rápida alguma possibilidade e tal, ela se torna o nosso inimigo número um, ao invés de ser um instrumento para a gente conseguir ir mais além de forma muito mais rápida e talvez assim um progresso extraordinário. Pois é, mas por quê? A resposta é constante. Porque o bem e o mal estão de mãos entrelaçadas. E o nosso núcleo de aproveitamento e expertise está dentro de mim. Se eu for tecnologicamente mais avançado, olha, eu posso fazer misérias. Até tem um amigo meu que diz assim, ele é advogado, é comum ver nas prisões daqui a pouco um cara lá sentado
prisioneiro por 20 ou 30 anos, dizendo assim, entrou 30 mil, entrou 10 mil. Quer dizer, estão dando golpes o tempo todo dentro da prisão, deitados na cama. Por quê? Porque, tecnologicamente, eu peguei os mais ingênuos e avancei. Sim. Isso não para nunca, né? Ninguém segura a humanidade, né, doutor Maia? Eu acho que Não. dizem até o pessoal que fala de OVNIs e inteligências de outras, né, de outros sistemas e tal, estelares, que a grande sacada deles quando vem para cá é tentar roubar de nós essa essência assim que não tem, é ilimitada Então, dos sentimentos que eles não têm, que eles seriam muito e- mais tecnológicos e tal. Então, esse nosso abismo sentimental, emocional, seria para eles assim um nirvana até, poder sentir alguma coisa. é que na vida orgânica de um universo como o nosso, né, que a gente, tu vê que na nossa estrutura universal, assim, da matéria, hoje em dia a gente sabe que é só 5% do universo. Existem 95% de matéria escura e energia escura, indicando que há outras dimensões e possibilidades outras semelhantes à nossa. Então tu vê que já aumentou a complexidade de novo. Sim. Cada vez descobre mais situações. Pomba, se a matéria do universo é só 5% do universo, onde é que está esses outros mundos e essas outras dimensões? Então, tudo é hipóteses que eu, a cada momento, avanço, ganho um pouquinho mais de compreensão, mas os enigmas surgem imediatamente. Na realidade, nós vivemos numa realidade incognoscível. Eu não Isso. posso conhecer tudo. E o que eu conheço agora, humildemente, eu tenho que dizer que é uma pequena ou mínima parte da estrutura dessa coisa assim oculta que tem aí. Então tu pode levantar qualquer ideia que tu quiser. É. Ou não levantar nenhuma e ficar fanático em alguma coisa. Exatamente. Essa é uma, vamos dizer assim, olha, por que 60 mil jovens do mundo foram para o ISIS ou para o Estado Islâmico? Porque a agressividade deles dizia que lá eles podiam matar, ter a mulher que quisesse estuprar todo mundo, roubar e até ficar rico. Mas, pomba, mas jovens, 60 mil no mundo inteiro, tanto mulheres como homens. Por que chama tanta atenção eu ser um terrorista sem eira nem beira, quer dizer, sem nenhum tipo de civilidade? Porque tem isso na natureza interna Sim, é nossa. uma coisa instintiva, absolutamente primordial, Exato, até meio. Acho tão. Nem tem como achar estranho, isso parece uma coisa primitiva, né? exato. Então, é um primitivismo de vence o mais forte. E eu mato se eu precisar e tu não tens. é, eu primeiro. Uhum, É o chamado narcisismo primitivo esse, né? Tudo é meu e tudo eu acho que eu posso. claro. Então tu vê Não que. é à toa que a gente tem disponível no cardápio aí desse banquete cheio de consequências, né, que a gente tem diariamente, a gente tem um cardápio inesgotável, assim, né, de possibilidades de entrar em algum canto onde tu te sinta bem. Exato. O que Hoje não em dá dia, mesmo, aí é um negócio estranho, mas o que não dá mesmo é para ser sozinho, né? não, essa é a característica que mantém a civilização aberta. E tu vê que há um crescimento que hoje é global, né? São 201 ou 202 países que fazem parte de uma espécie de zona global, que tudo que acontece num imediatamente é respaldado Reflete. em todos. Quer dizer, então, há uma interação global cada vez maior e breve
Nós vamos para a Lua, em breve para Marte, então vai haver interações assim cada vez mais sofisticadas e avançadas, né? Então a gente tem que estar aberto a isso e aqui no pessoal lidar o melhor possível com o nosso momento individual aqui e agora, né? Sim, fazer tudo que tiver muito bem, assim, que te faça bem e te deixe confortável psicologicamente, fisicamente, emocionalmente e tal, com o que for possível agora, né? E prejudicando o mínimo possível o ambiente Exatamente. que a gente vive, né? Que cada vez está ficando mais claro isso. Por isso que a gente é chamado da sexta extinção do planeta, né? Uma espécie que está crescendo dessa forma e vendo a natureza como dinheiro, né? Como posse e poder. Aí eu Uhum. fico um explorador assim de todas as formas e destruindo tudo que é a base que eu vivo, inclusive, né? Doutor Maia, o senhor assistiu, viu ou leu alguma coisa a respeito do debate entre o Trump e o. E como é o nome dele mesmo? O Biden. O Biden ontem? Eu não vi, mas eu vi depois a repercussão, né? Que o Biden meio que se estancou em determinados momentos lá e o Trump aproveitou, mas depois, ontem, o Biden voltou assim com todo o poder, dizendo: agora, quem leva um soco no primeiro round cai, no segundo se levanta e vem em cima, né? Quer dizer, é uma Uhum. briga que não Pois para é, ali. não, mas aqui, ó, na verdade, assim, ó, do ponto de vista do preconceito contra o idoso, Ah, bom. muita gente olhou para aqueles dois vovôs ali, meio caquéticos, né? Sem, o outro Isso, meio perdido. O Biden estava perdidão, como sempre, né? O isso. outro mentiu o tempo todo, diz que tem mais de não sei quantas mentiras eles contaram ali que ele fez. Né? Então, entre um gagá mentiroso e um caduco perdido, quer dizer, que está na mão para essas duas pessoas a possibilidade de dirigir o maior país mais assim ativado, né, na violência, no poder do mundo, né? Não é uma coisa estranha a civilização ficar nesse ponto? Mas tu vê, aí entra uma coisa assim, é uma civilização, vamos dizer, um país democrático, aberto, em que pode aparecer os dois lados negativos. Porque se tu Uhum. for ver numa posição mais autoritária, tu não enxerga isso. Tu não vai ver na Rússia um debate assim, nem na Pois é. China. Não, ninguém. Acho que É, até nem gostaria de ver, né? Eles têm a bomba atômica. não, é isso que eu digo, que quando É. eu abro também as minhas mazelas, né? Então, porque uma tendência é eu esconder, eu sou um influenciador, ou pretendo isso e aquilo, mas numa linha assim de cuidados maiores, eu quero proteger a minha imagem. Nesse nível aí, o que tem de positivo é que surgem todos os preconceitos possíveis contra a idade, contra a dominação e com todos os recursos para mim ver o outro da forma que é visto. Um ladrão, malandro, mentiroso, e o outro um velho que está, assim, tendo dificuldades dessa e daquela forma. Mas nós temos que ver os dois lados. Uhum. Uma abertura de perceber o real junto com o que seria o projeto de governo. Seria o único país que saiu da caverna de Platão, então. E entrou exatamente a luz da realidade apareceu. Mas paradoxo, num mundo mais livre do que o comum. Sim, sim. Aonde, claro, porque hoje, por exemplo, os maiores jornais lá dos Estados Unidos estão pedindo, implorando para ele desistir, para ele renunciar. Exato. Quando é que um jornal da Rússia vai pedir para o Putin desistir? Não, não, Nunca. não, assim, ó, e quando é que uma pessoa assim vai conseguir chegar ao poder realmente com toda aquela a demonstração de fragilidade que está o coitado do Biden, né? Porque Sim, ele ele apaga de vez em quando, né? deveria desistir, mas ao mesmo tempo, né? O contexto fechou de tal forma que se ele desistir, quem fica?
aí ganha o Trump, né? São 5, porque assim, ó, quem estava na linha seria a Kamala Harris, né? É. Seria a vice dele, mas ela andou fazendo exatamente não sei o quê, e a imagem dela ficou meio trincada lá. Então eles não veem nela uma grande hipótese. E tem mais 4 governadores. Ontem ainda o Rogério da Paz, ele declinou o nome de um ali, que eu não me lembro qual foi, que seria, poderia ser que tem alguma, porque é justamente isso, não tem visibilidade nacional, não tem aquele charme, não tem uma série de valores para poder bater com o Trump em 4 meses, chegando agora, né? Então, Então, eu acho que a única coisa assim é que aí eu posso ver os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim, se juntando e a crítica é essa: um velho demais e o outro mentiroso demais. Um deles vai dirigir o país, maior país, que o orçamento militar é US$ 1 trilhão por ano, né? Então, porra. É, não, e assim, né? Eles fazem o que eles bem entendem em qualquer quintal, né? Não estão Qualquer nem quintal. aí para nada. Agora, eu soube esses dias pelo Nicoleles que eles gastam 5% do orçamento total em ciência. Não, e o investimento em ciência é Que é impressionante. extraordinário, né? É. Então tu vê que é uma coisa assim que mostra bem a duplicidade que a gente está falando o tempo todo. Há um entrelaçamento em o que é bom e o que é mal, e gerando o tempo todo linhas mais problemáticas e linhas mais de crescimento. Essa é a realidade da nossa humanidade, ou do nosso ser pessoal, eu, tu. Quer dizer, o meu lado negativo e o meu lado positivo estão sempre se juntando. E eu, numa zona terceira, eu consigo tirar um proveito disso, abrindo um campo, pelo menos, de não enquadrar o outro como sendo o meu inimigo, né? É difícil, né? É difícil, A né? competição ela é permanente, assim, quase como uma respiração nossa, né? Puxa vida, né? Tu vê. Até agora eu vi estão usando muito como é essa terapia, construção, como é o nome da terapia essa, agora me fugiu, constelação familiar no judicial, muito nas brigas judiciais de família. Eu não sabia disso, né? E ao mesmo tempo estão polemizando muito esse tipo de terapia, porque chega a dizer que, vamos dizer assim, se a mulher não dá sexualidade para o marido e ele buscar numa filha, haveria uma interação positiva, né? É uma reportagem que eu vi na Super Interessante que apresenta os dois lados da terapia cognitiva, dessa terapia de constelação familiar, e que ela é aberta no SUS e agora estão querendo parar. E está cheio de gente aí que diz que já fez, né, terapia de constelação familiar e se sente razoavelmente bem. Mas uma polêmica fantástica aí no meio, né? Sim, mas é sempre uma novidade. Nós somos o planeta da modinha, né? O planeta Então da tu vê. modinha. Então agora é modinha, chegou a entrar no judiciário daqui a uns 10 anos, ou sei lá quem, alguém vai dizer que foi um erro e tira, e aí vem outra coisa, sempre para botar a culpa no outro. Ah, É, teu avô, teu bisavô, porque tu não esqueceu teu pai, não honrou a tua bisavó. Então, eu não vou duvidar que não seja verdadeiro, porque eu não sei. Mas claro. o que a gente sabe é que é tudo modinha, né? E, E o e, ser e humano o- passa a não se conhecer porque ele bota a culpa no outro, né? não, mas o que eu achei interessante é que diz que judicialmente estão usando para diminuir as brigas por herança e dentro do processo judicial, né? E parece que teria uma facilitação de diminuir as grandes brigas de herança, né? Por Sim, isso usando muito no sistema judicial. tem Eu que achei ser, né? interessante.
Tem que encontrar uma maneira do pessoal ser tão ranheta, né? Brigar às vezes 20 anos por causa de Exato, uma né? casinha de madeira sabe? No quintão. A É. gente fica impressionada com isso, né? Doutor Maia, o fato é Beleza. esse. O senhor me ajudou hoje, e como sempre, todo sábado eu fico assim, e depois fico pensando em tudo que a gente conversou, tudo que a gente falou. Espero que seja bom para quem está nos ouvindo, né? Agradeço de coração a todo mundo que nos acompanha. A intenção é essa, é fazer pensar, né? Mas é que todas as portas que tu abre assim, para a gente olhar de uma nova perspectiva o que a gente fala é realmente muito, muito bom. Muito bom. Isso, Cheguei a ficar sem palavras hoje. pensar até nos criticando, mas ao mesmo tempo pensando em como fazer uma crítica que seja, vamos dizer assim, tenha algum sucesso. Esse é o estímulo fantástico, né? Muito obrigada, um bom final de semana, muita, muita tranquilidade, alguma coisa bem quente aí, né, para segurar o frio, porque amanhã vai estar muito mais frio do que hoje, viu? Fique sabendo. Não, chocolatezinho quente vem bem, né? É isso aí. Um grande abraço, obrigado e Então, até um a abraço para ti e próxima. para os ouvintes. Tudo de bom. Obrigada. Eu conversei com o Dr. Herberto Edson Maia, psiquiatra que sempre aos sábados nos acompanha aqui na Manaua, das 10h30 ao meio-dia. E com ele nós chegamos ao final aqui desse nosso encontro, com todo esse frio. Brigadão, né, a todos vocês que estão comigo ainda agora. Nós estamos agora, por exemplo, para você saber, está 11 graus, tá certo? 11 graus e vamos ter à tarde 13 graus. Muito calor, muita emoção, muita ternura na tua vida aí. E se tudo der certo, eu volto segunda-feira a partir das 9 horas, tá bom? Um grande e quentinho final de semana e até segunda.